Ok, então. Mais uma vez, boa noite aí para quem chegou agora. Né? E na aula de hoje, então, a gente vai dar continuidade ao conteúdo de cônicas, falando sobre as hipérboles. Né? Então, a ordem, né, de falar de hipérboles logo após a gente falar de elipse é por conta da proximidade que a gente tem da aparência que a equação geral da hipérbole e da elipse possuem. Né? As duas são praticamente a mesma, menos um sinal, né? Onde tinha aquele sinal positivo lá na equação da elipse, aqui vai ser negativo. Né? Mas antes de falar de equação, vamos falar aí das características dessa curva, né? E o que a torna especial aí para o nosso estudo. Em primeiro lugar, vamos colocar aqui para vocês a definição de hipérbole. Né? Essa definição deixa eu ver se eu consigo. Peraí, deixa eu colocar de novo. Não tá legal isso aqui. Não tô conseguindo arrastar aqui o texto. Deus, o que aconteceu? Vou ter que escrever mesmo. Depois eu vou ver o que aconteceu com o aplicativo, que eu não consigo mais arrastar os textos que eu coloco aqui. Então vamos fazer assim, ó, a definição de hipérbole. Né? Não sei se algum de vocês já estudou esse assunto lá no ensino médio, mas caso não tenha visto, a abordagem que a gente vai dar aqui não vai aprofundar mais assim tanto do que em relação ao ensino médio. Na verdade, vocês só vão ver esses conteúdos de forma um pouco mais aprofundada caso vocês aí que forem continuar no curso, é claro, lá no cálculo 3 e no cálculo avançado e em geometria não euclidiana. Vocês vão revisar, né, essas curvas aí, só que claro, né, com propriedades a mais, né, com ferramentas a mais. Né? Então a hipérbole, ela é o lugar geométrico, né? Vou chamar aqui do plano alfa. Vou colocar o alfa de outra cor, de preto, né? Cuja diferença das distâncias de um ponto a outros dois pontos fixos. De um ponto a dois pontos fixos. Desse mesmo plano, então vou colocar aqui só do plano. Essa diferença é sempre constante, né? Assim como a gente viu lá na elipse, onde a soma, né, dessas distâncias na verdade é constante. Aqui a única coisa que muda é que a diferença, né, em módulo vai ser sempre constante. Então vou até acrescentar aqui, ó, em valor absoluto. Ou se preferirem, pode colocar em módulo também. Então essa das definições que eu encontrei sobre hipérbole é uma das mais diretas, né, sobre a característica dessa curva, e é por isso que a gente vai utilizá-la aqui. Né? Então, como eu falei, a grande diferença entre hipérbole e elipse, na definição, já aparece nessa palavra aqui, ó, cuja diferença das distâncias de um ponto a dois outros pontos fixos. Né? Lembra que lá em elipse esses dois pontos fixos eram os focos. Né? Aqui a gente pode entender como foco também. A gente vai nomear esses dois pontos fixos de foco do mesmo jeito que fizemos em elipse. Né? E pegando um ponto qualquer da curva, e a diferença entre a distância que existe entre esse ponto e cada um desses focos vai ser sempre constante. Tá? Então vou
em outra forma de você representar isso em linguagem matemática é você escrever da seguinte maneira. Vou colocar aqui, ó, hipérbole. Ela, na verdade, pode ser entendida como um conjunto, né? Um conjunto de pontos que satisfaz a seguinte regra, né? Vou colocar aqui, ó. Então, traduzindo isso que eu coloquei aqui em notação matemática, né? Então, vou pegar aqui um ponto P pertencente ao plano alfa, né? Assim como eu nomeei, tal que, né? Vou representar essa barra como tal que, né? A diferença das distâncias entre esse ponto P e cada um dos focos é sempre uma constante. Então, vou colocar assim, em módulo, né? Então, tal que o módulo de Pf1, representando a distância, tá? Pf1, menos Pf2, para representar a distância, vou colocar essa barra aqui, em módulo, é sempre igual a um valor constante, que aqui eu vou chamar de 2A, certo? Igual como a gente fez lá no estudo das elipses. Então, com isso, a gente tem uma curva chamada de hipérbole. Eu vou fazer aqui um desenho para colocar aí, usando o GeoGebra, né? Não sei se algum de vocês aí já tem familiaridade com esse software. Caso não tenha, recomendo adquirir, né? Ele vai ser bastante útil no decorrer do curso de vocês. Deixa eu só abrir aqui o GeoGebra. Aqui. Vou colocar aqui na tela, mas não vou disponibilizar para vocês agora. Quem for assistir o vídeo depois vai poder ver lá na tela o GeoGebra aberto. E eu vou desenhar aqui uma curva rapidinho e plotar para vocês aí no plano. Vou colocar aqui entre -3 e 3 positivo. Acho que esse desenho aqui tá bom. Então, vou colocar aqui. Certo. Estou gostando desse negócio de não poder arrastar aqui as figuras e o texto no aplicativo. Isso não tá legal. Essa figura eu vou deixar assim mesmo por enquanto. Então, vocês estão visualizando aí a figura, né? E de acordo com a definição então que a gente colocou, eu vou chamar aqui esses pontos, ó, esse ponto bem aqui, vou colocar de vermelho. Esse ponto aqui vai ser o meu foco 1, F1, e esse outro ponto aqui vai ser o foco 2, que eu vou nomear de F2, né? Então, qual é a lei de formação da hipérbole? É quando você pega a hipérbole, são essas duas curvas que estão aparecendo aqui para vocês, né? Já já eu vou explicar por que ela tem essa aparência, né, como se fosse uma imagem espelhada, né? Tendo um plano, digamos, uma reta abstrata servindo de espelho entre elas, né? Então, se eu pegar um ponto qualquer, digamos esse daqui, ó, ponto P, a propriedade da hipérbole é a seguinte, é que a distância entre P e F1, eu vou representar aqui por esse segmento, esse aqui vai ser o meu PF1, né? E a distância entre P e F2, esse outro segmento aqui, né? Então, pela lei de formação,
né, que eu disse aqui, que serve para você construir qualquer hipérbole, a distância, digamos, a diferença dessas distâncias em módulo vai ser sempre igual a uma constante 2a. Né? Vou falar daqui a pouco quem é esse a. Né? Mas atente para o seguinte, é que eu peguei um ponto aqui à direita, mas poderia ser um ponto à esquerda também, ó, digamos um ponto Q, colocado aqui nesse outro, ó, mais afastado ainda. Né? Eu sei que esse ponto pertencerá à hipérbole se ele satisfizer essa definição, ó, a distância... Ixi, aqui não ficou legal. Aí, deixa eu fazer um segmento mais reto aqui. Olha, a distância entre Q e F2 e a distância entre Q e F1. Né? Q, F2, Q, F1. Né? Vai seguir a mesma lei de formação que eu coloquei acima. Então eu tenho que P F1 menos P F2 tem que ser igual a 2A em módulo. Tá? Então assim, você não precisa se preocupar com quem é o segmento maior. Né? Porque é claro que se eu pegar aqui, ó, nesse exemplo do P, PF2 com certeza é bem menor do que PF1, a gente está vendo isso. Né? Porém, como a gente vai tirar o módulo depois, né? O módulo sempre transforma um número em positivo, né? Se ele for negativo ele vira positivo, se for positivo permanece como está. Né? Então não vai fazer diferença se você faz PF1 menos PF2 ou PF2 menos PF1. Como o resultado é em módulo, isso não interfere em nada na nossa vida aqui. Né? Então, da mesma forma, a distância QF1 menos QF2 também vai ser igual a 2A. Né? E se você pegasse aqui um outro ponto ainda, digamos esse ponto aqui, ó, chamado de, sei lá, de T, não T não, chamar de V. Né? Ele vai pertencer à hipérbole. Se ele pertencer à hipérbole, ele vai ter que seguir a mesma regra, ou seja, a distância entre V e F1 e a distância entre V e F2 vai ter que seguir essa mesma relação aqui. A diferença dessas distâncias em módulo vai ter que ser igual a 2A. Né? Então VF1 menos VF2 tem que ser igual a 2A. Né? E assim vai. Vale para todos os pontos pertencentes à hipérbole. Ok? Até aí alguma dúvida? Não? Então vamos continuar. Vou colocar aqui mais uma ilustração. Vamos ver se agora eu consigo arrastar esse arquivo para deixar ele melhor posicionado. Ficou melhor. Então, vamos falar aqui dos chamados elementos principais, né? O que a gente tem que reconhecer quando vê uma hipérbole. É o velho dar nome aos bois. Né? Vamos nomear cada parte conforme a definição que é adotada hoje em dia, para que a gente possa se referir a esses pontos sem ter que ficar desenhando sempre. Né? Então vamos desenhar aqui os elementos principais. E aqui. Né? Então, para desenhar esses elementos principais, vamos colocar aqui alguns pontos. Né? Vocês já foram apresentados aos focos, né? Vou representá-los aqui novamente. Foco 1 e foco 2. Então vamos
fazer aqui uma relação com esses nomes que a gente vai estipulando, né? E em seguida vamos representando eles aqui nessa ilustração, né? Então temos que F1 e F2 são os focos, né? Da mesma ideia que tinha lá das elipses, né? Outra coisa que a gente tem é a origem, né? A origem ou centro, se vocês preferirem, da nossa hipérbole, que está bem aqui, ó. Ele é bem o meio termo, né? Entre os focos 1 e 2, tá? Vou representá-lo pela letra O, né? Então já temos mais um elemento aqui para nomear. O O, né, representa o centro ou origem, mas vou usar o nome centro porque é o que é mais utilizado na maioria dos materiais que eu já vi, pelo menos, né? E tem também o chamado eixo real ou transverso, né? Aí já é um nome um pouco mais elaborado, mas ele é o segmento composto por esses pontos aqui, ó. Você pegar bem nesse onde a hipérbole faz essa curva, né? Vou chamar esse ponto de A1, né? E esse outro ponto aqui da imagem à direita eu vou chamar de A2, né? Então a distância entre eles, esse segmento de reta aqui que une esses dois pontos, é chamado de eixo real ou transverso, né? Vou colocar esses dois nomes porque dos materiais que eu consultei, os autores utilizam de fato esses dois nomes, né? Então vou representar essa distância assim, né? Colocando uma barrinha em cima, assim como eu fiz no desenho anterior. Então essa distância A1 e A2 vai ser o eixo real. Vou colocar entre parênteses ou transverso. Certo? Então, não sei se na lista eu cheguei a colocar esse nome transverso em alguma das questões, né? Mas se apareceu, é isso aí que quer dizer, tá? Outro ponto, que é outro elemento principal da hipérbole, né? É a distância que existe entre a origem e cada um dos focos, entre o centro e cada um dos focos, né? Então, por exemplo, esse segmento aqui, ó, vou fazer ele aqui à direita, em azul, tá? Então esse segmento que une o centro com o foco 2, que é do mesmo tamanho que esse segmento que une o centro com o foco 1, né? Eu vou chamá-lo de C, certo? Então, novo elemento aqui para a nossa lista, o C será chamado de distância focal. Na verdade não, vou colocar 2C por causa do seguinte, isso aqui é a notação mais comum, é assim. Então a distância entre o centro e o foco 2 é C. Como eu falei, a distância entre o centro e o foco 1 é a mesma, né, do valor anterior. Então esse aqui também vale C. Aqui também vale C, né? Logo, a distância entre um foco e o outro, que eu vou chamar de distância focal, vai valer 2C, certo? Então é a distância focal. E vamos ver o que mais falta. Assim, falta agora a distância que existe entre o centro da hipérbole e cada um desses pontos A1 e A2, né? Eu vou representar aqui em cima para não bagunçar ainda mais a figura. Aqui, ó. Esse segmento aqui que une os pontos da origem, né, do centro ao ponto A2, ou ainda da origem com o ponto A1, cada um deles terá o valor A, né? A distância entre esses pontos então vai ser 2A, né?
E então essa vai ser enquanto essa distância A1 A2, esse segmento, né, A1 A2 representa o eixo real, né, o 2A vai representar a medida do eixo real, né, o comprimento do eixo real, certo? Então vou colocar isso aqui. Então 2A vai representar o comprimento do eixo real. E por último, falta definir o fator chamado excentricidade, né? Que eu acabei esquecendo de falar sobre ele lá na aula sobre elipse, né? Mas eu vou abordar sobre esse conceito nos exercícios nas aulas a seguir, certo? Então, se preocupa não, é só uma definição, né? A excentricidade ela é definida como esse comprimento C, né, dividido pelo comprimento A. Então vou colocar isso. C dividido por A. E lá nas elipses também a definição é bem parecida, que é a excentricidade. Até aí alguma dúvida, pessoal? Não? Então vamos continuar. Já que conseguimos dar os nomes, né, a cada um desses elementos da hipérbole, agora a gente falta só definir uma coisa para conseguir desenhar uma hipérbole, conseguir traduzir, né, essa representação geométrica em uma representação algébrica, ou seja, precisamos de uma equação que defina a hipérbole. Professor? Sim? Eu acho que faltou falar do eixo imaginário. Eixo imaginário. Ah, verdade, muito bem lembrado. Isso aí, obrigado, Vitor. Realmente, faltou mesmo. Esse aqui, ó. O eixo imaginário é esse segmento aqui. Vou desenhar ele em vermelho, né? Que ele passa pelo centro, né? Passa pelo centro da hipérbole, né? E como eu vou... Deixa eu ver como é que eu vou colocar essa definição. Deixa eu só dar uma olhada. Ele é só esse segmento aqui mesmo, que eu vou nomear aqui por esse ponto. Bem assim, ó. Esse ponto que faz intersecção, né, com essa reta vermelha que eu acabei de traçar aqui. Vou chamar esse ponto aqui de B, né? Pode ser de B1. E esse outro ponto aqui relativo à intersecção, né, de uma reta, de um outro segmento imaginário, né, vou chamar de B2, né? Então, esse segmento aqui formado, né, B1, B2, que passa pelo centro da hipérbole, é chamado de eixo imaginário, né? É ele que serve como se fosse ele age como se fosse o espelho, né, que faz a imagem da direita ser desenhada de forma perfeitamente simétrica à esquerda ou vice-versa, né? Ele vai ser importante quando a gente for falar de assíntotas daqui a pouco. Então vou colocar mais esse conceito. Fazer assim, ó, B1, B2. Esse é o eixo imaginário. Esse não tem um outro nome que eu conheça, não. Sempre vejo ele por eixo imaginário mesmo, tá? E
essa distância aqui, né, que vai fazer, como vou falar, a distância entre o ponto B1 e a origem, né, e o centro da hipérbole, é a mesma distância entre a origem e o ponto B2, né? Então, aqui ficou muito perto, né? Deixa eu fazer para cá, B2. Então eu vou chamar aqui esse segmento de comprimento B, né? E esse outro segmento aqui também de comprimento B. Opa. Assim, a distância entre B1 e B2 é chamada de medida do eixo imaginário, né? Ou comprimento do eixo imaginário. Vamos dar o mesmo. Vou colocar aqui. Opa. Aí. Então, esse comprimento 2B vai ser o comprimento do eixo imaginário. Acho que agora não falta mais nada não que eu me lembre. A não ser uma relação algébrica que eu vou citar entre esses comprimentos A, B e C, mas vou deixar isso para citar mais à frente no desenho separado, certo? Então, agora falta falar da equação reduzida, como eu ia falar para vocês, que é uma maneira de representar a hipérbole através da álgebra. Assim como a gente tinha uma equação para construir as elipses, também temos uma para construir as hipérboles. Aqui a equação reduzida. E aqui. Então, para desenhar essa equação reduzida, vou fazer assim, vou plotar novamente a figura que estávamos usando aqui, vou puxar ela aqui do GNUplot, área de transferência, pronto. Poxa, por que aconteceu isso? Hoje não vai ficar muito organizado não, porque eu não estou conseguindo arrastar as figuras ainda. Mas enfim, dá para se virar com essa daqui. Então, como a gente viu, existe uma lei, né, de formação das hipérboles que diz o seguinte. Vou pegar aqui novamente os focos F1 e F2. Vou pegar um ponto P genérico aqui, né, e ligar esses pontos através de um segmento de reta. Ponto P, aqui, PF1, PF2. Então, a lei de formação da hipérbole era aquela que eu coloquei lá em cima, que diz que a diferença dessas distâncias em módulo vai dar sempre uma constante, que é 2A. Né? Esse 2A é justamente esse que a gente colocou aqui na definição, ó, o comprimento do eixo real. Né? Esse comprimento aqui, a distância entre os pontos A1 e A2. Né? Então, PF1 menos PF2 tem que ser sempre igual a 2A. Então é a partir dessa ideia
que a gente consegue deduzir uma fórmula para calcular as características de qualquer hipérbole que a gente venha fazer, né? Eu não vou fazer dessa vez, igual como eu fiz quando a gente falou de elipses, a demonstração da fórmula, porque ela é exatamente a mesma daquela que a gente vai fazer. Usar o teorema de Pitágoras, né, para poder calcular a distância, cada uma dessas distâncias aqui, lá dentro da geometria analítica. Vocês aprenderam a fazer essa distância entre dois pontos, né, que dá a raiz quadrada de x menos a outra coordenada ao quadrado, mais y menos a outra coordenada ao quadrado, e assim vai, né? Aí você vai tirar essas distâncias, vai colocar uma raiz do outro lado, vai elevar tudo ao quadrado, vai ser exatamente o mesmo procedimento, o mesmo passo a passo para calcular a fórmula da elipse que a gente fez na aula anterior, né? E o resultado desse cálculo, como eu falei para vocês, a diferença entre hipérbole e elipse está apenas nesse ponto aqui, ó, que agora a gente não considera mais a soma das distâncias focais, mas a diferença delas, né? Vai ser a diferença de um sinal apenas lá na fórmula final, né? Que vai ter o seguinte aspecto: vai ser x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, que é igual a 1, certo? Então, só não vou fazer... Quando a gente for falar de parábola, por exemplo, aí já é outra coisa, né? Eu vou fazer a demonstração da fórmula da parábola. Não é tão difícil, é bem mais fácil que essas outras. Mas essa daqui eu vou pular só por causa da grande semelhança que tem, né? Só uma diferença de sinal que vai se fazer valer, certo? E então, vamos ver o que dá para tirar aqui, né? Ah, sim, dessa daqui, acho que não sei se eu aproveito esse desenho ou faço outro. Acho melhor fazer outro. Vou colocar assim, ó. É a chamada relação notável, né? Que nos ajuda a entender o conceito de assíntotas, né? da hipérbole. Vou fazer na outra página aqui. Sim. Fazer aqui mesmo. Fazer as assíntotas da hipérbole. Essa outra coisa que eu lembrei agora, né, de falar a respeito das hipérboles, é que quando a gente considera ela de forma tridimensional, né, que é o nosso estudo de quádricas, que vai ser lá mais na frente, né, do curso, se der tudo certo, já no mês que vem a gente começa esse assunto. E tem uma figura das quádricas chamadas paraboloide, né, e hiperboloide também, né. Essas figuras elas são amplamente utilizadas nas geometrias não euclidianas, né? Elas têm propriedades assim bem bizarras. Um exemplo é que nelas um triângulo desenhado, né, um triângulo equilátero, né, por exemplo, desenhado em uma figura dessa, a soma dos ângulos internos pode chegar até a 270 graus e não se limitar a 180, por exemplo, né? Então aí dessas ideias nasce uma outra geometria, né, que vem sendo estudada aí há pelo menos 150 anos. É bem bacana mesmo esse assunto. Quando chegar lá eu falo mais da relação entre essa figura e a chamada relatividade geral, né, o que umas coisas têm a ver com a outra, certo? Mas é bem bacana. Então, antes de falar propriamente, né, da definição de assíntota, eu vou colocar aqui mais uma figura para a gente ilustrar melhor. Vou puxar aqui de novo. Exportar, área de transferência.
Prontinho. Vou ver se ela vai ficar onde eu quero dessa vez. Não vai. Aqui ficou melhor. Então, a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar esses segmentos A e B que a gente definiu aqui acima, ó. Esse segmento A como sendo a distância entre o centro e o ponto A1 e A2, né? E o B como sendo a distância entre o centro e esse ponto B1 ou B2, né? E vou desenhar um retângulo se passando aqui no meio dessa, bem nessa região central aqui da hipérbole. Vamos ver se fica legal. Deixa eu ver assim. Não. Tem que tangenciar perfeitamente aqui. Acho que deu. Aqui também. Aqui. E aqui, né? Ixi. Acho que deu pra imaginar legal aí, né? Então, a essa diagonal, né, por essas diagonais aqui desse retângulo, vou colocar aqui uns pontos de cor diferente, vermelho, né? Por esses dois pontos aqui de cada uma das diagonais, eu vou traçar uma reta. Assim. Ficou legal. Passando então por esses pontos que eu vou nomear de D. Aqui é o ponto C, C, D, E, F. No sentido horário, né? Então, essas retas formadas, né? Lembrando como é que é feita essa construção. Ó, esse segmento aqui tem o comprimento B, né? E esse segmento aqui da base tem o comprimento A, certo? Então aqui mede A e esse aqui mede B, né? Só para deixar claro, né? Então, uma construção feita dessa forma, cada uma dessas retas aqui que passa pelos vértices, né, desse retângulo é chamado de assíntotas da hipérbole, né? Por que assíntotas, né? Assíntota é como se fosse uma espécie de reta limite, né? Como assim, né, nesse sentido? Porque na verdade ela é uma reta e não um segmento de reta como eu desenhei aqui, né? Elas prosseguem infinitamente para cada uma das direções. Porém, a hipérbole ela nunca alcança essa reta, ela sempre vai se aproximando cada vez mais à medida que a gente vai aumentando aqui o braço da hipérbole de cada um dos lados, né? Ela tende a se aproximar muito, mas muito mesmo dessa reta que a gente acabou de desenhar aqui, porém nunca se aproxima dela, né? Por isso que ela é chamada de uma reta limite, ou, se vocês preferirem, o nome de assíntota, que é mais utilizado nesse conceito, certo? Então, como essa reta é construída aqui por esses segmentos, eu sei que, como está do centro do plano cartesiano, aqui eu estou no ponto 00, né, na origem. Então, esse segmento vermelho vertical que eu representei aqui para vocês com comprimento B, ele bem aqui no D, né, esse ponto D que representa ele, vai ter coordenadas então quais, né? Vai ser A em X, né, e B em Y. Então, A e B, né? É esse ponto aqui, certo? Então, a gente pode utilizar o que aprendemos lá sobre o estudo da reta, né?
e calcular a equação de cada uma dessas assíntotas aqui. Basta saber o ângulo que ela forma com o eixo x, né? Vou colocar aqui ângulo θ, né, por assim dizer, e sabendo desse ângulo, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode calcular a tangente desse ângulo θ, né? Sabendo que esse comprimento mede B, né, e esse comprimento aqui horizontal mede A, a tangente de θ vai ser B sobre A, né? Que a gente viu lá na equação da reta reduzida, que a gente costuma chamar a tangente desse ângulo por M, né? Então, só vocês lembrarem lá, é o chamado coeficiente angular da reta, certo? Então, assim, a gente vai ter... Vou chamar essas retas aqui por dois nomes. Vou chamar uma de R e a outra eu vou chamar de T, certo? Então, isso para a reta R, né? A reta R, então, vai ser assim, ó. Eu tenho o coeficiente angular e eu sei que ela passa pela origem. Então, a equação dessa reta vai ser o quê? Y igual a B sobre A vezes x. Só isso, né? E para a reta T, vai funcionar como? Da mesma forma, só que agora o ângulo está no outro lado aqui, né? O ângulo θ também, né? E esse ponto C, bem aqui, ele tem coordenadas quais, ó? Ele vai ser menos A em x e B em y. Menos A e B, né? Então, o coeficiente angular, tangente, fazer assim de θ, vai ser menos B sobre A, né? E a equação da reta T vai ser y igual a menos B sobre A vezes x, certo? Alguma dúvida até aí? Aqui. Então aqui é a equação das assíntotas, né? As duas equações das assíntotas. Ok? Tá. Então, essa daqui, a equação reduzida, nós falamos que tem esse aspecto e traduz a ideia de uma hipérbole que seja assim, de acordo com esse desenho, né? Mas o que pode acontecer também é uma inversão, né, quanto ao eixo real e o eixo imaginário, né? Então, o eixo real ele tem esse nome justamente porque ele está sobre x, né, que é o que a gente usa para representar a reta real, né? E o eixo imaginário é como se fosse uma referência, né, ao plano dos números imaginários, né? Na verdade, existe uma ligação, né, entre esses números, entre os imaginários, os números imaginários e as hipérboles, mas a gente não vai explorar essa ligação aqui não, né? Mas creio eu que a origem desses termos venha justamente dessa relação que existe entre esses dois conceitos, né? Então, e se eu inverter, né? E se eu disser que o eixo imaginário é o horizontal e o eixo real é o vertical, né? Isso vai alterar a estrutura da equação reduzida, né? Então, vou fazer assim, só para não confundir, eu vou chamar essa daqui de equação reduzida 1. E a outra eu vou chamar de equação reduzida 2. Equação reduzida 2. Certo? Então, como é que vai ser essa equação reduzida 2? Vamos fazer assim. Deixa eu ver como posso representar isso. Tá. Eu vou colocar então o eixo real, né? O eixo real é representado por esse símbolo aqui, né? A1, A2 e uma barrinha em cima. Só que agora, em vez dele pertencer ao eixo das abscissas x, né? Ele vai pertencer ao eixo das ordenadas y.
certo? Vou fazer assim então. A1, azul, A1, A2, pertencente ao eixo Y, que eu... pertencente não, pertencente da ideia de um ponto apenas, né? E aqui na verdade é um segmento, é todo um comprimento, né? Vou então, já que expressa a ideia de conjunto, vou usar a ideia, o símbolo de conter, né? Está contido na semirreta OY, tá? Ou seja, ao segmento vertical. Contido, né? E o eixo imaginário, que a gente representou lá por B1, B2, né? A gente vai inverter também, já que o eixo real está nas ordenadas, o eixo imaginário vai estar contido nas abscissas, ou seja, no segmento OX. Certo? Então, vamos fazer assim. Isso muda tudo, né? Toda a aparência da hipérbole. Então, vou fazer aqui um desenho novamente no GeoGebra. Cadê? Novo. Tá, só um instantinho. De como ficaria o aspecto dessa hipérbole. Aí, para desenhar a hipérbole assim é bem fácil. É só você desenhar os focos, né? Não mais sobre o eixo das abscissas, e sim sobre o eixo das ordenadas, o eixo vertical. Aí você vai ter essa inversão automaticamente. Pronto, fiz aqui a figura. Deixa eu tentar plotar aqui para o gráfico. Deu para o gasto. Então fica assim o aspecto da figura, né? Agora os focos ficam no eixo das ordenadas, foco 1, foco 2. Então só para deixar claro, aqui é o Y e aqui é o X. E aí nós temos como está representado acima algebricamente, né? Esse segmento aqui, ó, em azul, é a união dos pontos A1 e A2, né? O segmento formado por eles, enquanto que o eixo imaginário vai ser perpendicular, né, a esse eixo real. Ele vai estar aqui, ó. B1. Professor? Sim. Naquele caso lá do outro formato da hipérbole, Sim. A reta R seria a reta tangente e a reta T a reta normal? Não dá pra... Não. Ela não é tangente porque ela não toca em nenhum ponto da hipérbole, né? Como eu falei, ela é chamada de assíntota por quê? Porque a curva, à medida que você vai crescendo aqui os números em x, por exemplo, à direita, né? Você vai ter um braço da hipérbole cada vez maior, certo? Tanto para cima quanto para baixo. Porém, por mais que ela cresça, pode ir ao infinito, ela vai sempre se aproximar cada vez mais dessa reta R, por exemplo, e também da reta T embaixo, né? Porém, nunca vai alcançá-la, certo? Ela é um caso limite, assim, lá no infinito mesmo, em que eles se tangenciam, mas como o infinito é um conceito muito abstrato na matemática, a gente considera que essa situação ela não ocorre, ok? Então não dá para poder chamá-las de reta tangente normal, até porque aqui, ó, onde elas se intersectam, além de nenhuma delas intersectar a curva, o local onde elas se interceptam aqui não é necessariamente formando um ângulo de 90 graus, né? Para ser uma reta normal, ela teria que interceptar formando um ângulo de 90 graus, correto? Beleza? Então, é só essa diferença mesmo. Nada impede, né, que o ângulo seja de 90 graus, mas é uma situação
uma das inúmeras situações possíveis, não a regra do caso. Ok? Então, fazendo isso, a equação dessa hipérbole aqui ela vai ter o seguinte aspecto. Vai mudar, né? Vai inverter o sinal e também as bases aqui, ó, as bases não, os denominadores, né? Aqui nós tínhamos a equação x² sobre a ao quadrado menos y² sobre b ao quadrado. Fazendo essa inversão e deduzindo toda a fórmula novamente, você vai obter a seguinte expressão. Vai ser o y² primeiro, né? E não sobre o b ao quadrado, agora é sobre o a ao quadrado, né? Menos o x² sobre o b ao quadrado, que é igual a 1. Certo? Então essa daqui é a equação que traduz esse tipo de situação aí. E enquanto que as assíntotas, né, se a gente fosse traçar aqui, né, fazer assim, tentar aqui esboçar rapidamente. Tá mais ou menos aí, né? Então a ideia das assíntotas novamente, né, é usando uma reta que intersecta as diagonais desse retângulo. Fazer assim aqui e aqui. Mais ou menos isso aí. Deveria estar passando pela origem, né? Mas a mão não ajuda, né? Imagina que passou pela origem aqui, tá, gente? Na verdade, a assíntota ela só passa pela origem, né? Quando a hipérbole ela está centrada na origem, né? Então, o que ela obrigatoriamente passa é pelo centro da hipérbole, não pelo centro do plano cartesiano, né? Aqui, por enquanto, a gente está explorando situações em que o centro do plano cartesiano ele coincide com o centro da hipérbole, só para facilitar nossas contas, tá? Mas já já a gente vai explorar aí umas situações em que isso não acontece necessariamente. Então a equação das assíntotas vai ser assim, ó. Nesse caso, assíntotas. Vamos chamar aqui de reta R e reta T novamente, né? Então R vai ter a equação y igual, bom, deixa eu ver aqui, agora aqui inverteu as coisas, né? Esse aqui é o comprimento A, não, esse aqui é o comprimento B, né? Esse aqui é o comprimento B, mas esse mesmo, trocar. E esse aqui é o comprimento A. Ou não? Não, desculpa, gente, confundi. Agora aqui tá ao contrário, né? Esse segmento é o A1, A2, então esse aqui é o comprimento A. E esse de baixo é o comprimento B. Então a tangente entre esse ângulo aqui, θ, tangente de θ vai ser A sobre B, né? Vou colocar logo aqui como mais ou menos A sobre B, né? Porque se eu pegar o θ desse outro lado aqui, vai inverter o sinal, né? Então em um caso é mais, no outro caso é menos. Aí a reta R vai ter a equação de A sobre B vezes x, né? E a reta T vai ter a equação y igual a menos A sobre B vezes x, né? Então essas aqui seriam as equações das assíntotas, né, para a equação reduzida 2 da hipérbole, né, em que a gente inverte a ordem, coloca o eixo real sobre as abscissas e o eixo imaginário sobre... desculpem novamente, o eixo real sobre as ordenadas e coloca o eixo imaginário sobre as abscissas. Aí a gente obtém toda essa nova estrutura aqui para trabalhar, ok? Então agora que já fizemos toda a exposição teórica, né, vamos começar a ver alguns exemplos para as coisas começarem a fazer sentido, né? Senão não adianta ficar só na teoria, né? Vou colocar aqui exemplo.
Exemplos. Vou selecionar aqui um caso, vamos ver. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui de um outro material que está mais simples. Fazer assim, ó, determine os focos, os vértices e a excentricidade. Excentricidade da hipérbole definida por essa equação aqui, ó, x ao quadrado sobre 25 menos y ao quadrado sobre 9 igual a 1, certo? Então, primeiro, a resposta disso fica mais simples se a gente comparar, né, com a equação reduzida que a gente obteve acima, a equação reduzida 1, né? X ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Aqui a gente tem no lugar do a ao quadrado o 25. A resposta, a gente tem que a ao quadrado igual a 25, né? E b ao quadrado igual a 9. Ou seja, o A, quando a gente tira a raiz, vai ficar mais ou menos 5, né? E o B, quando a gente tira a raiz aqui do segundo membro, vai ficar mais ou menos 3, né? Então, e agora, o que a gente pode fazer com isso, né? A gente pode abordar aqui um conceito. Eu vou colocar uma figura. Cadê? Espera aí. Vou colocar uma figura para ilustrar melhor. Cadê? Assim. Só um instantinho, então. Onde está a figura? Tá indo a imagem. Ai, tá, vou colocar do GeoGebra aqui mesmo, melhor. Assim. E aqui. Prontinho. Vou usar essa figura aqui novamente. Para fazer o seguinte. Como a gente quer calcular os focos, falta os vértices também e a excentricidade, né? A gente precisa encontrar alguma relação entre esses segmentos A e B, né? Primeiro, a gente viu anteriormente que quem é o segmento A? Olha aqui em cima nas definições, ó. Aqui.
Segmento A é a distância entre o centro e esses vértices aqui da parábola, o A1 e o A2, né? Então, vou nomear aqui, ó, esse segmento em vermelho. Assim, vou deixar ele mais destacado aqui. Esse aqui é o A, né? E o B é esse comprimento, que é a origem. E o B é esse comprimento que eu vou fazer em azul, representando essa distância entre a origem, entre o centro da nossa hipérbole, né, e uma reta imaginária que intersecta ela em algum ponto aqui, que eu vou nomear de ponto B mesmo, certo? Então, a partir dessa ilustração, a gente pode estabelecer uma relação para encontrar esse outro valor aqui, ó. Deixa eu ver se eu... aqui, esse outro segmento aqui que eu vou chamar de C, né? Ou seja, a distância entre o centro da hipérbole e os focos. Aqui é o foco. Vou colocar F2 aqui mesmo, né? E essa distância aqui é a distância C. Como que a gente pode estabelecer essa relação? Alguma sugestão? Uma forma de envolver os pontos A, B e C em uma única expressão. Alguma sugestão, gente? A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado igual a 0? Repete, A ao quadrado Mais B ao quadrado mais C ao quadrado igual a 0. Mas por quê? Como a expressão? Como? Uma expressão que tem o valor de A ao quadrado, tem o valor de B ao quadrado, aí encontraria o C. Assim, mas não é só porque está ao quadrado, né? Mas por que eu posso fazer essa relação desse jeito? Agora não sei. Isso aí é por causa do seguinte, ó, esse ponto B que eu determino aqui, ele não é arbitrário, né? Assim, não tem um comprimento arbitrário. Vou fazer aqui novamente o desenho do retângulo, né? Eu, pelo menos imagine que isso aí é um retângulo, né? Assim. Então, quando eu traço aqui essas assíntotas, vou fazer só uma mesmo. Esse ponto B que eu tracei aqui, ele foi determinado nessa posição a partir da intersecção dessa reta imaginária que eu coloquei aqui, ó. Essa aqui é paralela ao eixo horizontal, né? Mas como eu vou saber aonde exatamente eu vou determinar essa reta imaginária passando aqui? A gente vai definir que esse comprimento aqui dessa diagonal é C, né? Aqui, ó, daqui até a origem, né? Nem a diagonal inteira, é a metade dela, né? Esse comprimento aqui é C, né? Ela inteira mede 2C. Ou seja, esse comprimento aqui, ele é o mesmo da distância entre a origem e os focos, né? Então é assim que eu vou determinar a posição desse ponto B. Aí, sabendo esse comprimento C, eu sei até onde vai esse ponto aqui, ó. Esse ponto que eu estou fazendo de verde aqui, certo? Sabendo até onde vai esse ponto, eu traço a partir dele uma reta horizontal, né? Paralela ao eixo das abscissas, interceptando o eixo das ordenadas y, né? Aí o ponto onde elas se interceptam é esse comprimento B aqui, certo? Então,
o que a gente pode tirar disso? Eu tenho esse segmento valendo A, tenho esse segmento aqui, ó, valendo B, e tenho um outro lado aqui do triângulo maior valendo C. Como é um triângulo retângulo, a gente tira a relação A ao quadrado somado com B ao quadrado é igual a C ao quadrado, né? É assim que esses três elementos da hipérbole se relacionam, certo? Isso daí é a chamada, como é que era mesmo? É relação, tem um nome, agora não me foge a memória. Acho que é relação especial, se eu não me engano, que é chamado, né? E pode ser considerado como mais um elemento da hipérbole, tá? Então é por isso que vale essa relação pitagórica, certo? Vem da própria maneira de se construir tanto a hipérbole quanto as assíntotas dela, ok? Então, continuando aqui na resolução da questão, eu sei que A, B e C podem se relacionar dessa forma, né? Mas, e agora, né? E daí? Se eu tenho o valor de A, na verdade de A ao quadrado e B ao quadrado, né? Eu posso obter o valor de C ao quadrado, né? C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. C ao quadrado é 25 mais 9. Ou seja, C é igual a raiz quadrada de 25 mais 9, 34. Na verdade, não 34, né? Raiz de 34, é mais ou menos a raiz de 34, né? São dois valores possíveis. E agora, com o valor de C determinado, como é que eu determino os focos? Como é que eu determino as coordenadas dos focos? Qual é o valor de F1 e de F2, né? Lembrando que o F1 está bem aqui, né? E como a gente vai determinar isso? Olhando a própria construção, olhando as próprias definições que nós fizemos acima. A gente definiu essa distância entre a origem, né? A origem, o centro da hipérbole, com F2 de distância focal, né? E a gente deu o nome desse comprimento de C. E o C foi justamente o que a gente acabou de achar, né? Então, à direita você tem o valor positivo, você tem o raiz de 34 positivo, e à esquerda você tem o valor negativo, raiz de 34. Né? Quando você soma os dois em módulo, né, dá esse comprimento 2C, certo? Então eu tenho o valor de C, então como é que eu faço para... o que eu posso concluir como quem é os focos, né, da foco 1 e o foco 2? O foco 1, vou colocar bem aqui do lado, ó. Portanto, o foco 1 que tem coordenadas menos o valor de C, né, e 0 em Y, né, menos C em X e 0 em Y, foco 1 vai ser igual, ó, menos raiz de 34 e 0, né? Enquanto que o foco 2, bem aqui do lado, foco 2 que tem coordenadas C e 0 vai ser então raiz de 34 e 0, né? Então aqui eu tenho já o foco 1 e o foco 2, primeiro elemento aí já calculado. E agora, como é que eu calculo os vértices e a excentricidade? Quem são os vértices da nossa hipérbole? Os vértices são esses pontos aqui, os pontos A1 e A2, lembram? A gente colocou bem aqui, ó, A1 e aqui o ponto A2, né? Se a gente sabe o comprimento A, né, que é 5 para a direita e menos 5, quando a gente olhar para a esquerda, a gente sabe as coordenadas de A1 e A2. Então, deixa eu fazer aqui, ó, A1 tem coordenadas o que? A em X e 0 em Y. Né? Então, A1 vai ser igual a 5, né? A gente achou lá do valor de A, e 0. Enquanto o A2 tem coordenadas menos A e 0.
Aqui na verdade eu inverti tudo, né? Deixa eu ver. Inverti. Aqui o A1 é que é negativo, né? Menos A e 0, que está aqui do lado esquerdo. Então fica menos 5 e 0. E o A2, que está à direita, né? É A positivo e 0, né? Então A2 vai ter coordenadas 5 e 0, né? Até aí estão entendendo? Tem alguma dúvida? Não? Então, continuar, tá? A gente tá fazendo nada de muito mirabolante, né? Estamos só exercitando aqui as definições que fizemos acima, né? Sobre cada um dos elementos da hipérbole. Não tem nenhum cálculo muito elaborado, né? Então já calculamos os focos e os vértices, né? E agora falta calcular a excentricidade da hipérbole, né? E agora? Excentricidade. Como é que é definida a excentricidade da hipérbole? Excentricidade eu vou chamar pelo símbolo de E, tá? Só para facilitar. Como é que é definida a excentricidade? E aí, gente? Excentricidade? C sobre A. C sobre A. Isso mesmo. Quem é o valor de C? A gente calculou ele aqui, ó. A gente pode sempre pegar o valor positivo, tá? Então fica a raiz de 34. E o A é 5. Então esse é o valor da excentricidade. Raiz de 34 sobre 5. Ela dá maior do que 1 aí, né? Certo? Então vamos ver algo um pouquinho mais elaborado. Deixa eu ver. Fazer aqui um pouquinho só mais elaborado do que esse. Por exemplo. Professor? Sim? Se tiver como explicar como reduzir uma equação. Uma equação? Isso. Você tem uma sugestão aí de alguma? A da questão 13. 13, deixa eu dar uma olhada aqui agora. Ah, sim, da hipérbole, escreva na forma reduzida. Tá aí, é um bom exemplo. Boa sugestão. Vou pegar aqui x ao quadrado menos 9y ao quadrado menos 6x menos 18y menos 9 igual a 0. É isso, né? Então, para reduzir essa equação, né? Vamos colocar aqui, escreva na forma reduzida. Escreva na forma reduzida. Então, para reduzir essa equação, né, naquela forma que a gente viu lá, né, do x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, a gente vai usar a mesma ideia, né, o mesmo raciocínio utilizado lá para as elipses, né? Então a gente vai separar primeiro, vamos reordenar esses termos aqui, ó. Vamos escrever assim, x ao quadrado, aí o outro termo que depende do x, vamos colocar aqui na frente, né? Esse termo, somado com mais alguma coisa que a gente não sabe ainda, vai formar um quadrado perfeito, certo? Vamos determinar esse termo aí. E o outro é menos 9y ao quadrado menos 18y. Aqui no caso a gente vai somar ou subtrair, não sei, né? Mais um outro termo que não conhecemos para poder formar um quadrado perfeito, né? E menos 9 igual a 0, né?
Então a nossa ideia é simplesmente formar quadrados perfeitos com esses termos aqui, ó. Aqui eu vou colocar o menos em evidência, né? Então não vou nem colocar esses parênteses aqui agora, tá? Então como que a gente vai fazer isso, ó? Lembrando que, fazer uma anotação aqui, né? X menos A, né? Ao quadrado. Como é que fica o desenvolvimento desse quadrado perfeito aqui? X menos A ao quadrado. E aí, gente? Quanto fica x menos a ao quadrado? X ao quadrado menos 2xa menos a ao quadrado. Mais a ao quadrado. É isso aí, né? Então, olha só, compara isso aqui com o nosso problema, que é x ao quadrado menos 6x, aqui no segundo termo, né? X ao quadrado com x ao quadrado, ok. Esse termo que multiplica pelo x, ó, aqui está 2xa e aqui está menos, e aqui está 6x, né? Vamos deixar o sinal aqui de lado, né? Como é que eu faço para 2xa ser igual a 6x, né? Qual é o valor de a que torna isso igual, né? O x cancela, correto? O 2 cancela aqui, vai sobrar só 3, né? O a vai ser igual a 3, né? De fato, 2x vezes 3 dá 6x, concordam? Né? Então, o que a gente tem aqui, na verdade, no nosso problema é o quê? É 2 vezes x vezes 3, né? Então, olha só, descobrimos que o a vale 3, né? Para o nosso problema lá. Então, como é que termina para poder completar o quadrado perfeito? Eu somo com o valor que eu descobri de a e elevo ao quadrado, né? Então, nosso problema seria x ao quadrado menos 6x mais 9, que vai ser igual a... Isso aqui vai ser igual a x menos a, o valor de a que descobrimos foi 3, né? Ao quadrado. Vocês entenderam a ideia? Ou não? Pode falar. Não entendeu? Não? Onde você não entendeu? Ó, reconstruir aqui o raciocínio. Ó, isso aqui que a gente acabou de calcular é a forma geral do binômio, certo? X menos a ao quadrado resulta nisso. X ao quadrado menos 2 vezes x vezes a mais a ao quadrado, né? A minha ideia é transformar esse termo aqui, ó, x menos 6x mais essa interrogação em algo como x menos alguma coisa que eu possa elevar ao quadrado, né? E essa alguma coisa é justamente essa interrogação aqui. Eu quero transformar tudo que está dentro desse parênteses em um quadrado perfeito, né? Para isso, a gente vai usar o que a gente tem. O que a gente tem? Ó? O nosso problema nos oferece o x ao quadrado, beleza? E nos oferece menos 6x, né? Eu preciso descobrir quem é o outro termo que está faltando aqui, né? Opa, essa interrogação não está ajudando. Ixi, aí, né? Como é que eu faço para descobrir quem é esse termo? A gente compara o problema que a gente tem com o que a gente quer chegar, que é nessa construção aqui, ó, para poder formar um quadrado perfeito, né? Então, a gente sabe que o 6x ele pode ser escrito como 2x vezes 3, concordam? Né? Por quê? 2 vezes x vezes 3 vai dar 6x, é o que eu tenho aqui, né? Porém, para chegar no desenvolvimento de um quadrado perfeito, eu preciso pegar esse valor que eu descobri aqui, ó, comparando 1 a 1, que é o valor do a, né? E somar com esse valor elevado ao quadrado, que é o 3 ao quadrado. Certo? É só isso que eu fiz. Aí, como é que fica o nosso problema aqui em cima? Fica x ao quadrado menos 6x mais
9, né, que é 3 ao quadrado. Mas, como eu acrescentei 9 aqui no meu problema, lembrando que não tinha, né? Essa interrogação é algo que eu preciso colocar para poder formar um quadrado perfeito. Porém, se eu colocar esse termo do lado da equação, do primeiro membro, eu tenho que acrescentar ele lá no segundo membro, né? Então a gente vai fazer isso. Ó. Aqui na igualdade, eu vou acrescentar um 9. Certo? É só isso que eu fiz. Eu acrescentei um 9 dos dois lados da equação. Entenderam a ideia de como fazer isso? É muito de manipulação mesmo, a gente tem que praticar mesmo esse conceito, né? Aí aqui faz o seguinte, nesse termo eu vou colocar o menos em evidência aqui, ó. Vai ficar assim, menos 9, né, multiplicado por y ao quadrado menos, ou menos não, mais, né, mais 2y. Aqui ainda falta alguma coisa para eu colocar, né? Opa. Menos 9. Esse menos 9 já era o que estava ali no nosso problema, certo? E agora? Agora eu preciso novamente transformar esse y ao quadrado mais 2y mais alguma coisa em algo que eu possa chamar de y mais essa coisa aqui que eu preciso acrescentar ao quadrado, né? Eu preciso que apareça esse termo ao quadrado no nosso problema, para colocar na equação reduzida. Como que a gente vai fazer isso? Ó, a gente precisa colocar y menos um termo que eu vou chamar de b, por exemplo, né? Eu tenho que transformar isso daqui em y menos b ao quadrado, né? Eu vou fazer assim, vou chamar esse termo de b, vou chamar esse termo de b e vou chamar esse termo aqui de a, né? Foi o que a gente usou na nossa conta. Então, quem é esse b aqui? Vamos desenvolver esse binômio. Y menos b, ou desculpe, mais b, né, ao quadrado fica y ao quadrado mais 2yb mais b ao quadrado, certo? Isso é que fica o desenvolvimento desse binômio de uma forma geral. E o que a gente precisa chegar aqui, ó? Precisa chegar em y ao quadrado mais 2y, né? E só, é o que a gente tem, né? A gente precisa descobrir quem é esse valor aqui que está. E agora? Se aqui aparece só 2y, por quem que o y está multiplicando aqui? É pelo 1, né? Então, ó, 2y vezes b, 2y vezes 1, somado com b ao quadrado. Então, é somado com 1 ao quadrado. Resultado vai ficar como y ao quadrado mais 2y mais 1. Então, esse termo que eu acrescentei aqui, ó, é o 1. Certo? Certo ou não? Certo? Então, quanto que eu acrescentei do lado esquerdo da equação, então? Foi só 1? Na verdade, não foi só 1, ó. Foi o 1 multiplicado pelo 9, porque lembra que o 9 vai multiplicar por cada um desses termos aqui, ó. Certo? Então, esse último termo aqui, na verdade, não foi o acréscimo de apenas 1, foi o acréscimo de 9, e 9 negativo, né? Então, se eu coloquei 9 negativo desse lado da equação, eu tenho que colocar um 9 negativo do outro lado da equação, para ficar igual, né? Aí no resultado vai ficar x, o que é isso daqui, né, em forma de binômio? X menos 3 ao quadrado, menos 9 vezes y mais 1 ao quadrado, menos 9 igual a 9 menos 9 vai dar 0, né? Acabou que equilibrou a equação aqui desse lado, né? Agora passa esse 9 para o outro lado e fica x menos 3 ao quadrado menos 9 y mais 1 ao quadrado igual a 9, né?
Então, pura e simples manipulação algébrica, né? Existe formas de você fazer isso de uma maneira bem mecânica, né? Mas como eu não gosto de usar, eu também não gosto de ensinar esses mecanismos, que é uma fórmula um tanto mais complicada e que você se limita apenas a decorar, né, os procedimentos sem pensar no que realmente está acontecendo, né? Então, nada impede de vocês, se quiserem procurar, né, para poder utilizar isso em vez de utilizar o completamento de quadrado, como é que eu estou fazendo aqui, né? Fiquem à vontade. Eu é que não gosto de usar esses mecanismos, certo? Então, agora, para a equação ficar igual à equação da hipérbole mesmo, eu preciso que apareça o 1 aqui do lado direito da equação. Como eu tenho 9 aparecendo, eu vou dividir ambos os lados da equação por 9. E vai ficar assim, ó: x menos 3 ao quadrado sobre 9 menos 9 vezes y mais 1 ao quadrado sobre 9 igual a 9 sobre 9. Então, olha o que a gente obtém aqui, ó. Esse 9 aqui cancela com o de baixo, já que está tudo multiplicando. E esse aqui cancela com o outro, que era o objetivo inicial, né? E a equação fica x menos x menos 3 ao quadrado fica exatamente isso aqui, ó: x ao quadrado menos 6x mais 9, certo? Certo. Então, como eu incluí esse 9 na minha equação, ele não tinha, né? Lembra que ele não tinha. Como eu incluí do lado esquerdo, tive que fazer essa inclusão do lado direito aqui. Por isso que apareceu esse 9 positivo, certo? Aí aqui, no y, eu incluí o 9 negativo, né? Que é quando multiplica esse menos 9 com 1 aqui de dentro. Se eu incluir o 9 negativo do lado esquerdo, eu incluí o 9 negativo do lado direito. Aí acabou que cancelou os dois. Ok? Ok. Então, essa equação de cima aí, onde tem o 9y ao quadrado, Sim. ela é fruto dessa multiplicação, no caso. Porque o binômio não tem nenhum 9 dentro, nenhum 3. Não tem. Por isso que eu separei entre parênteses aqui, ó. Primeiro eu coloquei o 9 em evidência, né? O menos 9 em evidência aqui, certo? Aí sobrou o quê? Y ao quadrado mais 2y. Aí por quê, ó? Menos 9 vezes y ao quadrado, menos 9y ao quadrado. Menos 9 vezes 2y fica menos 18y. Aí volta no que estava acima, certo? Porém, eu botei o 9 em evidência só para facilitar, né? Assim fica mais claro de a gente conseguir um binômio. Ok? Ok. É bem facinho de errar, né, esse mecanismo tudo, mas eu gosto porque ele nos obriga a pensar o problema, né, em vez de se limitar a jogar em uma fórmula pronta para obter esses fatores, né. Sobre 9, deixa eu ver, só fazer aqui a continha do
para gerar esse gráfico. Y mais 1 elevado ao quadrado igual a 1. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu tentar plotar aqui novamente para o nosso aplicativo. Tá ficando legal. Não estou conseguindo colocar aí dentro do foco. Vou tentar mais uma vez aqui. Menos y mais 1 ao quadrado. Não apareceu não pra vocês, né? Por que não tá indo? Só mais uma vez, y mais 1 ao quadrado igual a 1. Agora foi. Agora, deixa eu ver se eu consigo mover para a área de transferência. Seria essa daí a ilustração, né? É o gráfico representado por essa figura. Certo? Aí vocês veem que o centro dela não é mais na origem, né? O centro vai dar bem aqui nas coordenadas, ó, 3 em x e menos 1 em y. Então, mais ou menos aqui, ó, 3 em x e menos 1 em y. Vai ser bem aqui o centro. Os focos vai ser em 3, né? Já que 3 ao quadrado vai dar 9. Então o foco vai ser 3. Então vai ser daqui, ó, distância focal. Cadê? E 1 em y. Opa. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui melhor. Ó, a distância focal vai ser menos o valor de C sobre menos 6,0, né? Enfim, tem que representar aqui direitinho os focos. Vai estar um mais ou menos aqui e o outro mais ou menos aqui. Foco 1, foco 2, né? Fica aí como exercício para vocês calcularem os focos, a excentricidade, os vértices, né? Que é um vértice até mais fácil, e todos aqueles outros elementos. É interessante, tá? Certo? Bom,
Então esse aí já foi até um exemplo, né, do que eu ia falar sobre hipérboles com centro fora da origem, né, em uma equação geral, uma estrutura semelhante a essa. Mas eu vou deixar na próxima aula, que é a aula que for de exercícios, tem alguns mais interessantes que eu preparei para falar sobre isso e sobre hipérboles e funções recíprocas, né? Também é algo... a gente vai ver como pode rotacionar, né, essas hipérboles no plano. Não apenas deslocá-lo, né, da origem, mas a gente pode rotacioná-lo em torno de um único ponto, né? É uma forma bem interessante de... algebricamente, né, de fazer isso, né? Então, aí vamos fazer assim, já que é uma parte até um pouco grande para ser trabalhada na aula, que já foi bastante coisa hoje, né? Vamos deixar para a aula de sexta-feira para abordar esse finalzinho do conteúdo e resolver mais algumas questões, ok? Alguma dúvida até agora? A lista é para sexta-feira, é para entregar depois? Desculpa, eu não entendi, por favor, repete. A lista é para ser entregue sexta-feira, 29. Certo. Então vai adiar mais algum? Na verdade, essas datas que eu coloco é mais para um controle, assim, sabe, de vocês olharem e ver assim, ó, o prazo está acabando, né? É mais uma ideia de que assim, o conteúdo está perto de acabar e logo logo vai ter outra lista, sabe? Mas a rigor eu recebo aí a lista até o final do semestre mesmo, ok? Como sempre, em relação até antes da primeira avaliação, né? Eu deixei vocês entregarem as listas até depois disso. Então com essa é a mesma coisa, só falo para vocês não deixarem acumular, né? Que vai ser pior, uma vez que tem alguns, não sei se é da turma de vocês ou não, né? Que não estão seguindo as orientações lá para poder postar as listas, né? Por quê? Porque essas listas também fazem parte da avaliação, né? E tem gente mandando praticamente rascunho assim lá como lista de exercício, né? E dessa vez eu não vou aceitar esse tipo de trabalho como forma de avaliação, né? As questões desorganizadas, totalmente fora de ordem, feitas a lápis, não utilizando o papel que eu orientei para vocês, né? Que é o papel sulfite A4, não colocando em forma de PDF em um único arquivo, só mandando fotos soltas. Eu não estou nem olhando mais trabalhos assim, certo? Então tentem fazer uma coisa organizada mesmo, porque pensem que é um trabalho para avaliação, ok? Depois dá uma olhadinha, parece que uma minha não foi corrigida não. Na verdade eu não corrigi todas ainda, né? Eu estou aos poucos fazendo aí. Mas em breve eu pretendo. Mas assim, se tiver dentro dessas especificações eu vou corrigir, né? Quem está mandando fora das especificações eu estou ignorando lá, ok? Tá como as outras minhas, PDF, tudo normal. Então não é o seu caso, então, menos mal. Bom, então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui hoje. Boa noite aí, continuem os estudos e na sexta-feira, se der tudo certo, a gente se vê de novo, ok? Até mais então. Boa noite. Boa noite. Boa noite.